Eu queria entender um pouco ali o teu início ali. Como você iniciou, como que iniciou essa paixão pelos carros antigos? E também a parte de competição, arrancada, eu vou assistir desde criança, então sempre tive acompanhando ali, né? Aí familiares que tinham alguns carros legais, que a gente vai sempre acompanhando e estamos até hoje aí nisso. Fala pessoal, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Alisson Acosta, organizador da Audi Low Car Curitiba. E você está assistindo o nosso primeiro podcast. Claro que para a gente realizar um podcast aí, o nosso primeiro aí, para abrir com chave de ouro, estrear com chave de ouro, a gente convidou o nosso amigo, ADM do Cheveteiros Curitiba, Leandro Bittencourt. E aí, Leandro, tudo tranquilo? Tudo certo. Como que você tá? Tamo Tudo bem de boa? aí. Primeiramente, eu já agradeço pelo convite, pela Show oportunidade. de bola. Show de bola, tamo e junto. Estamos aí. Para a gente começar esse bate-papo aí bem tranquilo aí, eu queria entender um pouco ali o teu início ali. Como você iniciou, como que iniciou essa paixão pelos carros antigos? Como que veio isso até o dia de hoje aí, né? Eu desde criança sempre tive bastante afinidade assim, com carros, sempre gostei, tanto da parte de antigos, até na época que eles nem eram tão antigos assim, né? E também a parte de competição, arrancada, eu vou assistir desde criança, então sempre tive acompanhando ali, né? Aí familiares que tinham alguns carros legais, que a gente vai sempre acompanhando e estamos até hoje aí nisso. E você meio que viu essa questão do Chevette, o que fez você ter esse vínculo aí com o Chevette? O Chevette até foi bem curioso, tem muita gente que não sabe, assim, dessa história. Eu tive... Conta um pouco pra gente. Tive dois tios que tiveram Chevette, mas na época que eles tiveram não foi, assim, uma forte ligação, mas eram dois carros bem legais, inclusive eram iguais, né? Dois Chevette Tubarão branco com as faixinhas preta, né? Olha que show. E... Né, foi o primeiro carro que eu dirigi foi um deles, desses Chevettes eu dirigi. Quantos anos tinha? Tinha uns... Você não pegou escondido, não, né? Não. Esse é meu tio mesmo. Ele até Parceiro, não morava né? aqui, era do interior do Paraná. Eu devia ter ali uns 11, 12 anos. Foi a primeira vez que eu... Que cidade do interior? Santa Helena, lá na divisa do Paraguai, lá já, né? Nas praias artificiais. Sou do interior também. Isso. E daí um outro tio meu tinha um aqui antes disso, né? Show. Aqui em Curitiba mesmo. Mas beleza, passou, não ficou aquele negócio, Chevette, né? Aí tinha um amigo do meu pai que tinha uma Marajó 82, marrom, bem bonito o carro. Aquele foi um carro que me marcou muito, assim, era bem amigo do meu pai mesmo, assim. Andei muito naquele carro, de passageiro, né? Nunca dirigi o carro, mas sim, foi um carro que me marcou. Mas nunca foi aquele negócio, eu vou comprar um carro desse. Uma coisa que passou. Quando eu fui estudar, no começo eu tive um pouco de dificuldade de deslocamento. Eu precisava de um carro para dia a dia. Sim. E comecei a ver carros variados, eu não tava com aquele foco, vou comprar esse carro. Só que eu já pensava assim, como eu gostava do meio automobilístico, falei, eu preciso comprar um carro que dê para as duas coisas. Que eu possa usar no dia a dia, mas que eu também possa ir nos eventos. Mas você gostava como, assim? Você acompanhava a TV ou os amigos? Como que você estava sendo inserido, assim? Não, assim, quando tinha algum evento, alguma feira, alguma exposição, Teus eu ia tios assistir. te levavam? Não, da família não. Da Você família ia ninguém. por você? O meu pai me levava algumas vezes, e daí ali quando eu peguei uma idade ali de uns 14, 15 anos, o pai levava, é assim que vai. Show. E eu ia, porque o meu pai, assim, ele nunca gostou muito de carro, assim, ele tem o carro, mas não é que ele é, né, aficionado, não. Que nem a gente. Mas ele sempre me mostrou o caminho das coisas, né? Então, tipo, a primeira vez lá no autódromo, ele foi comigo. Top. Daí ele já me levou de ônibus para eu saber como ia de ônibus. Porque ele, não vou te trazer na outra vez. Não é sempre que eu vou estar disponível aí para você. Então ali eu já comecei a pegar o como que as coisas tinham que acontecer, né? E então, essa parte de clube, assim, quando que você teve o início, assim,
que você teve interesse por entrar em um clube, participar disso? Então, é aí que entra a situação do Chevette. Aí eu comecei a procurar alguns carros e como eu não tinha muito assim, conhecimento técnico, eu tinha medo de acabar comprando um carro que eu não fosse curtir. Não fosse curtir. Uhum. Então tem um colega meu, nossa, meu amigo de muito tempo, né, estudou comigo no Madre Clélia, na sexta série, ele estudou comigo, é meu amigo até hoje, o Mauro. E eu pedi para ele me auxiliar nisso. Então eu vi algum carro legal, Mauro, naquela loja tem um carro assim, vá lá ver para mim. Aí ele ia lá, e foi carros bem variados, assim, eu fui ver um Fiat Premio que nem meu pai tinha, eu fui ver um para mim, eu fui ver Gol, eu fui ver, até vi um Chevette, mas na época, e você vê hoje, seria um baita de um negócio que eu teria feito, era um 4-porta, eu falei, não, o que eu quero com um Chevette 4-porta? Hoje em dia eu estaria, né, super bem. Mas beleza, passei, eu fui vendo carros variados, sim. E Chevette eu só tinha visto 4-porta, eu não vi mais nenhum. Assim, vi outros carros. Aí esse Mauro, o pai dele, tem até hoje um Chevette que ele tirou zero, um Tubarão, e tinha um moderno, um 92, 91, 92, alguma coisa assim, esse eu não me recordo. E daí ele falou pra mim, ele foi ver e sempre tinha alguma zica no carro. Sim. Esse carro não compra por isso, daí um dia ele chegou pra mim, cara, por que você não compra um Chevette? Olha lá. E deu aquele, eu falei, pô. Daí ele falou assim, vamos dar uma volta com o carro do meu pai pra você ver. E ele dirigindo, não eu. Ele dirigindo, papai. Eu falei, puta, pior que esse aqui vai me atender. Ele falou só que ele falou pra mim assim, compre do moderno. Não, como você vai usar no dia a dia, não compre o Tubarão. Porque ele tinha aquele negócio de conforto, não sei o quê. Daí que a gente focou nisso do Chevette. Ele que deu aquele start, assim, do carro. Eu falei, beleza. E daí, assim, no primeiro que eu fui ver, deu certo. Tipo, o carro era legal, quilometragem boa, não tinha nada, assim, que desabonasse, um carro bem íntegro, assim. Show. Aí, eu comprei o carro num sábado, daí o Mauro fez toda a avaliação dele, o carro tudo ok. Na segunda-feira, eu já estava procurando se existia algum clube Chevette. Olha que legal. Por quê? Daí, por isso que eu falo que uma coisa está ligada à outra. Porque nesses eventos que eu ia assistir, eu achava bonito esse negócio de clube. O status então, do clube. Então eu olhava assim, a galera falei, toda junto. Todo mundo junto, faixa, banner, assim, né, uns carros por ano. Então eu pensei, puta, agora tem um Chevette, tem que ter um clube desse carro. Show. Eu quero isso. Sim. Entendeu? Então daí, tipo, aí o carro, ele já foi um fator determinante para isso daí. Aí eu já fui atrás, existia já o clube, né? O clube já existia. Isso foi em 2002, o clube já existia desde 99. Só que os encontros eram bem assim, não era que nem agora, o nosso é semanal. Na época era assim, cada 2, 3 meses, assim. Então, tipo, quando eu entrei em contato com a pessoa que organizava, não, nosso encontro vai ser daqui, tipo, 2 meses. Comunicação era completamente diferente. Não, né? era tudo por e-mail. Você ia no orelhão, pô. Ou ligava, no caso dos cheveteiros, tinha um site, né? Que era até para um clube de carro, na época, não era comum. Bem atemporal, Então, daí tinha o e-mail dele, eu entrei em contato com ele, daí de tanto eu falar com ele nesse meio tempo, ele me passou o telefone dele por e-mail, porque não tinha no site, né, até para não atrapalhar a rotina dele. E daí ali a gente começou já a trocar ideia. Mas eu só fui conhecer ele, a figura dele, no primeiro encontro, porque eu não fazia nem ideia com quem que eu tava falando. No primeiro momento, assim, aonde que esses eventos aconteciam, assim, que você ia e tal, tipo, fala pra gente um pouco dessa estrutura, assim, como que era? Eu sei que tinha... Era bem limitado, assim, né, tipo... tinha alguma coisa lá já promovida no Barigui, lá provavelmente já com o pessoal do camp, né? Não tenho certeza porque, né, eu era criança ainda, mas acredito que tinha alguma coisa a ver com o camp, porque era naquela parte lá que é o camp mesmo, né, do Barigui lá atrás. E eu acredito até mas deveria ser até alguma coisa de sul brasileiro, alguma coisa assim. Aí tinha alguma coisa assim muito tímida assim, lá no autódromo, porque lá era mais o foco, mais motorsport, né? Tinha alguma coisa tímida lá. No Marumbi, Expo Center, tinha alguns eventos pequenos, mas existiam, né? E daí salões do automóvel, que era tradicional, né? Sim. Uma época lá em Pinhais, teve uma edição que foi até
no positivo, né? Uhum. Uma edição só. Mas, Então era mais ou menos esses isso. clubes que tinham dos carros antigos eram convidados ou o povo só ia para prestigiar, para ficar ali participando Não, é do... que assim, é que daí nessa época que eu só acompanhava de longe, eu não sei exatamente qual que era a Uhum. dinâmica Ah, não disso, tem né? a... Eu não Entendi. sei como que era a Achei dinâmica. que você já estava ali próximo à organização já. Não, esse daí só depois que eu entrei no clube mesmo, depois que eu já estava com o carro, né? Aí eu já, assim, uma coisa curiosa até com relação a essa parte da organização foi assim, quando eu comecei a frequentar especificamente a arrancada, Aham. eu nunca tive aquela pretensão de ser piloto, nunca. Ah, eu quero ter um carro turbo, eu quero arrancar. Mas eu achava o máximo ser uma pessoa da Força Livre. Entendi. Isso quando eu Entendi. tava lá na arquibancada, tipo adolescente. Uhum. Eu falava, cara, eu quero trabalhar com esses caras. É isso que Quer eu estar quero. perto dessa Então ali foi a galera aí. primeira vez que eu tive a sensação de estar no bastidor, Uhum. não na frente, né, do negócio, né, não com o Aham. carro. Isso que te encantava ali, que você Isso, que me queria... engana, eu achava o máximo, assim, aquilo ali, né, o start, tipo, os caras chamando, né, o narrador, tipo, eu achava muito legal aquilo ali. Então, nesse meio foi isso. E assim, nessa parte de eventos, a diferença, o que acontecia diferente de hoje, que você entra no Instagram, no Uhum. Facebook, no próprio WhatsApp, pra gente saber dos eventos, tinha que ir na Praça da Baixada. Entendi. Porque lá se reunia o pessoal dos antigos. Então, os organizadores de evento de fora, né, um evento bem tradicional, assim, que Uhum. teve aqui no Paraná, que era em Ponta Grossa, O pessoal a ia lá primeira edição, divulgar o e... pessoal ia lá. Então, o pessoal Entendi. vinha de outra cidade, o cara panfletava, tinha o telefone dele ou o Uhum. e-mail dele para você entrar em contato. Então, a maioria dos eventos, assim, o fomentar, o divulgar era ali, né? Então, E foi ali ali... que eu comecei a ter o contato com isso, porque, assim, o pessoal do clube, na época dos Cheveteiros Curitiba, não tinha o costume de ir na Baixada, eu tinha. Aham. Eu gostava de ir Entendi. lá, por Entendi. causa dessa situação dos clubes. Entendi. Então, daí eu ficava sabendo dos eventos, ia lá e falava, ó, pessoal, vai ter um evento em tal lugar, ó, a gente podia ir. Então, eu comecei, vamos dizer, ser Já fazia o uma agenda já intermediador. e... Isso, É. exatamente. Só vou pedir pra você puxar o teu microfone um pouquinho pra frente só. Não, pra cá, pra cá. Aí, mais pra cá. Aí, fechou. Que aí ele fica dando esse boom aí, daí... Sim. Então, você já ia ali pra fazer essa parte da agenda do teu clube e tal, e, digamos assim, fazer a parte da comunicação. Esse foi meio que já o início teu ali pra ser ADM, ou você nem Não tinha pensava pretensão nisso nenhuma. também? Não tinha E como que pretensão. surgiu isso? Não, Como que foi o convite? Ou... esse da agenda foi o seguinte. Eu comecei a fazer para eu me organizar para eu conseguir ir nas coisas. Aham, Diferente do carro. Eu sempre tive aquele negócio de ir, aham. né? Eu não vou, putz, meu carro não é apresentável para tal evento, mas eu vou com quem tiver. Se eu tivesse que ir de ônibus, ir a pé, ir de carona, eu sempre tive esse costume de ir no evento para prestigiar de alguma maneira. Então, eu comecei a montar uma agenda para mim. Sim. Aí, na época, o pessoal que administrava o clube, você podia mandar por e-mail para todo mundo. Tinha o Yahoo Grupos, na época, que era muito Sim, usado, né? sim, Então, a gente tinha o sim, Yahoo sim, Grupos dos Cheveteiros. Então, eu sim. mandava para lá a agenda. Então, nisso, eu ajudava a divulgar o evento e mais gente acabava indo prestigiar. Esse teu e-mail aí, ele ajuda muito o evento aí, ajudou É, a gente bastante, que assim. legal. Eu recebia teu e-mail, isso eu já tô falando agora, 2018, 2019. Quando eu recebi o e-mail do Leandro ali, com toda a agenda ali dos eventos ali, eu falava, nossa, olha que massa, tudo certinho, tudo já nas datas. Aquilo ali... É uma forma de comunicar ainda um pouco antiga, mas o povo vê, cara. Você recebe o e-mail, isso. você vai lá dar uma lida, você Sim, vai porque às ver, vezes né? a pessoa não tem aquele mesmo acesso assim ao celular, que nem às vezes a pessoa está no trabalho, não tem acesso ao celular, É. mas o e-mail geralmente tem, nem que seja o corporativo, mas a pessoa Exatamente, vai, porque é exatamente. ler, é leitura, não tem figura, não tem áudio, não tem nada. Falando nisso, eu acho que você continua com o e-mail. Continuo. Esse Então, não tem como parar. então acho que vocês tiraram o meu nome lá. Dá uma olhada lá, que faz tempo que eu não Sim, recebo não, lá. mas não, Me adiciona de novo lá. existe, ele Que ainda essa existe. lista aí, ela é muito boa. Era É. dois meios de eu acabar vendo os outros eventos. Era o teu e-mail e o Clube do Fordinho. Sim, que eram os O cartazes, site, isso, o site, aham. entra no site lá, o Clube do Fordinho e tal. Até o início da Audilocar ali, eu olhava muito, assim, o Clube do Fordinho, daí via teu e-mail, eu acho que eu fui nos 2 eventos pelo teu e-mail ali, Sim. sabendo do teu e-mail, acabei indo para dar uma olhada e tal.
Falando um pouco mais sobre o teu clube ali, o Cheveteiros Curitiba, no início, como que foi o início do clube, assim? Quantas pessoas participavam? Como que foi? Esse início ali, que a parte, vamos dizer que eu não peguei, que foi de 99 a 2002, o Não, pessoal fala sempre da parte que você já estava lá mas dentro. assim, o pessoal já comentava, assim, Aham, era aquele negócio assim, era uma ideia de clube, era mais aham, um grupo de amigos, né? Então era ali em torno de 15, 20 pessoas, algo bem tímido, assim, né? uhum, Às vezes encontro com 3, 4 pessoas, daí no outro 10, alternava muito, porque não tinha aquele compromisso, né? Porque era mais um encontro, o clube ainda não tinha aquele negócio de participar de eventos. O aham. clube, ele era um encontro Sim, regular, mas ele não tinha esse costume. Aí quando eu entrei que a gente começou a puxar muito isso, né? Mas eu sempre auxiliando o pessoal da organização, né? Que nem voltando ali o que eu estava falando, eu nunca tive a pretensão de estar à frente do clube, não. Eu, né, sempre estive disposto a colaborar. Então, daí eu comecei a perceber alguns eventos, vamos levar o clube. Comecei a encarar e o pessoal, não, Leandro, vai tocando com a vai, gente, ajuda a gente, Daí eu fui auxiliando show. lá no autódromo, lá com a Força Livre, para a gente ter um espaço lá no gramado, que tinha alguns outros clubes que participavam, nós não. A Força Livre passou uma lista, né, de coisas. Muita gente acha que a gente caiu no gramado de paraquedas lá, né, que era muito fechado, né, era um grupo fechado que ficava lá dentro. Mas na verdade não, a Força Livre deu uma lista de tarefas, ó, se vocês cumprirem todas essas tarefas aqui, no ano que vem vocês vão estar no gramado. Olha que E legal. eu, né, mesmo não sendo presidente do clube, falei pro pessoal, olha, então se a gente quer estar no gramado, a gente vai ter que fazer isso daí. Show. E foi o que foi feito. E para outras situações também, para esse evento do Ponta Grossa que eu comentei com você, Aham. eu fui com um associado para lá. Teve um evento em Maringá bem famoso, assim, que a gente comenta sempre no clube. Foi o primeiro evento longe que a gente foi, a gente encarou. Também teve uma participação da Força Livre. A Força Livre fez o convite e a gente foi. E a Essa- gente tá falando assim: pensem, pessoal, é o seguinte, uma coisa é eu Aham. falar hoje que eu vou daqui Maringá. Agora pensem comigo. 2 Chevetes sair de Curitiba para Maringá com caras de 20 anos. Com o carro de tudo, não era o Festa, carro de. festa e. Não, e assim, não era o carro de lazer, era o carro de tudo. Tipo, o carro tinha que sair daqui e ir lá, né, prestigiar o Aham, evento e voltar. E segunda-feira a gente tinha que trabalhar. tá. Né? Então era outra situação, né? Agora as coisas são bem mais fáceis, né? Bem, bem diferente. Então daí é ali que a gente começou aí quando a clube começou a ter uma, vamos dizer, mais visualização, mais presença de pessoas, Aham. mais associados, mais convite para evento, né? A gente batalhando nisso. Chegou num determinado ponto que o principal, no caso o presidente na época, chegou, ó, para mim não dá mais. Porque ele falou, eu não tenho essa disposição. Tá muito Ele dinâmico. falou, eu queria um negócio, um grupo de amigos. Está Uhum, tomando uma proporção que não é para mim. entendi. E falou, eu não vou vir mais. Falei, Tinha uma, é o momento, é o tinha, um- momento. tinha uma ideia mais É conservadora, o uma coisa momento. mais. Mas Aham, mesmo assim, eu pensei, não, isso aí vai passar. E passou aham. uma semana, 2, 3, um mês. Daí, não, eu falei, eu não vou mais. E daí ficou. Aí ficou aquele vácuo. Aí o pessoal se reuniu, daí eu falei, olha, pessoal, quem assumir, eu estou disposto a ajudar da mesma maneira que eu Sim. ajudava. Mas assuma alguém. E daí o pessoal, não, é você. Olha lá. Daí eu falei, não, vocês estão equivocados. Eu não tenho essa pretensão. Eu tanto não tenho essa pretensão que, assim, na minha vida profissional, eu não tenho essa pretensão. Ganhando, eu não tenho essa pretensão de ser um coordenador, um supervisor. Não é para mim. Mas, como eles insistiram muito e falaram, eu falei, olha, mas eu preciso do apoio de vocês. Uma coisa é ajudar, outra coisa é fazer. Sim. Porque eu tinha aquela visão assim, não, o cara que é presidente, o cara tem que estar muito mais antenado do que eu sou. Eu era mais um entusiasta. Né? Tipo, isso que eu estou fazendo está aparecendo, tá, mas para ser presidente é outro passo. Aí que foi uma coisa que eu fiz. Eu peguei a lista de clubes na época que estavam mais nativa. Uhum. Clube tal. Onde é que eu encontro deles? No domingo à tarde em tal lugar. Peguei meu carro, fui no primeiro domingo, estacionei. Quem que é o presidente do clube? Seguinte, lá eu sou do Cheveteiros, assim, o pessoal não conhecia Sim. muito ainda, né? Pô, Cheveteiros. Então, o
cara que era presidente lá saiu, não quer mais saber disso, caiu no meu colo, eu não tenho experiência nenhuma, e eu queria saber como que funciona aqui. O que que você faz? Como que funciona o teu clube? Aí a pessoa me dizia. Foi estudar ali para saber Eu como fui na era época, a função. na época eu devo ter ido assim, pelo menos assim, uns de 8 a 10 clubes de carros diferentes, para ver como que funcionava cada um, para entender como que eu deveria ser. Qual que era a organização, o amor, a estrutura, Isso, tudo. a amizade, tudo, né? Camiseta. É só para associado? Uhum. Não, é para fora, vocês vendem? Onde que vocês fazem? Adesivo. Tem site, quem que é o provedor? Você Seu básico. você já Pro cara ser pensava associado numa do questão clube. até mais assim empreendedora ali Não, do. para ser do clube, o que o cara precisa Uhum. ser? Na primeira vez que o cara vem, ele já cadastra? Ah, não, o cara tem que vir um mês para daí vocês cadastrarem. Era coisas assim, eu queria saber Sim, isso. sim. Né? A dinâmica de conduzir o clube. Então, era Entendi. esse que eu me... como que vocês ficam sabendo dos eventos? É só lá na Baixada? Tem algum outro canal? Então, era situações assim. Foi beber na fonte lá. Exatamente. Mas eu com mas todos olha, eu fui tão transparente que com todos a amizade ó, permaneceu. que Nunca legal. foi aquele negócio assim, pô, o cara veio aqui, não. Porque eu joguei bem limpo. Falei, cara, eu Uhum. não tenho o carro de vocês. E não tenho a pretensão de ter. Eu quero ser, né? Eu quero fazer um bom trabalho lá. Sim. Então eu preciso da ajuda de vocês. Tanto que eu falo assim, que na verdade o Cheveteiros Curitiba ele é um compilado dos outros clubes. De Eu fui vários pegando clubes. aquilo Sim, que eu sim, achava mais claro. sim. Daí passou também por uma avaliação pessoal minha. É o que eu, eu eu queria. falo que a gente. É o que eu falo que a Audilocar é. A Audilocar, eu vi muito os eventos acontecendo, não só eventos automotivos, né? E ali eu fui compilando e fui estruturando o nosso evento para que ele ficasse único. Sim, Eu vejo que o clube de vocês é isso, até pelo contato que a gente tem desde a primeira edição, 2018, que foi a primeira edição, vocês já participaram de uma maneira ali muito significativa para a gente, e desde então vocês vêm participando de todas as edições, apoiam muito a gente, te agradeço até sim, aqui é isso. publicamente, agradeço ao Cheveteiros Curitiba aí, que sempre foi um clube muito participativo, muito organizado. Se a gente marca, vocês têm que estar lá às 6 horas da manhã, 5 para as 6, vocês já estão lá Sim. já, e muito organizado, e o pessoal, muito gente boa, muita família e tal. A gente teve até um momento dentro da Audilocar que foi a entrega de um carro para de um marido. Isso. Explica um pouco pro Foi pessoal Jefferson, essa. numa das Isso. edições, a gente tinha um carro do clube que ele estava passando por uma restauração completa. É um Chevette 1973. A gente Lindo foi buscar carro. lá no Rio Grande do Sul. Lindo carro, bonito carro. Mas com o passar do tempo, a gente usou muito aquele carro para muito evento. Chegou numa época que precisou fazer uma restauração. E foi feita. E o curioso foi que assim, ele chegou num determinado ponto da restauração que eu peguei e perguntei, tá, mas quando esse carro vai ficar pronto? Tava bem encaminhado, assim. E ia ficar pronto, assim, uma semana, mais ou menos, de antecedência do Old Low. Aí eu falei pro proprietário do carro, que é o Jefferson, meu braço direito, meu amigo de muito tempo lá dentro do clube. E eu falei, cara, vamos apresentar esse teu carro no evento. Por quê? Os associados do clube não faziam ideia de como o carro estava, né? Sabia que o carro estava sendo restaurado, mas sabia quando ia ficar pronto, como que estava ficando, isso não. Então ninguém sabia do carro, só o dono mesmo, né, o Jefferson, e lá a empresa que estava fazendo o carro. E o mecânico que ia fazer a montagem final, né? Então, vamos dizer, resumindo, lá não tinha 5 pessoas 4 que sabiam. pessoas, E daí a gente fez isso. E a Juliana, até a esposa do Jefferson, na época, estava bem no início de gravidez do Heitor. E daí ele comentou comigo, eu vou passar para ela. Por quê? O Jefferson ele tinha outro Chevette no clube também, um Tubarão Marrom. E esse Chevette, ele ia com um e a Juliana ia com esse outro. Então, como sempre era ela que conduzia o carro, ele falou, eu vou passar para ela no evento. Olha que legal. Mas não vou falar nada. E daí o que a gente fez? Como ele só poderia ir no domingo, e como diz a cereja do bolo de um evento é domingo mesmo. Então também eu tive o meu trabalho de tipo, a gente, né, marcou lá pro caminhão descarregar à noite,
né? A hora que o evento ia fechar. Cara, aquilo Então a gente foi descarregou muito... na capa, ninguém viu, É. nem os seguranças, nem Nossa, o ninguém. que a gente escutou? Mas o que será que é É. aquilo? Por que será que ele tá na capa? Aí eu Será me, que re- estão vendendo a é, capa? eu me recordo que um dos seguranças, eu perguntei pra ele assim, que horas vai abrir aqui amanhã? Dele, não, a feira abre às 9. Eu falei, não, você não entendeu. Que horas vai abrir o pavilhão? Ele falou, a gente vai chegar às 7 horas. Eu falei, 7 horas eu tô aqui. Ah, por quê? Porque eu falei, ninguém vai ver esse carro. Eu queria ter essa Sim, sim, certeza. sim, sim. Até até tinha uma menina que estava no stand da nossa frente. Era uma empresa que mexe com banco de couro, agora eu não me recordo o nome. O nome dela é Alana, da menina. Aham. Ela estava no stand da minha frente. Ela ficou o dia todo. Ah, mas deixa eu dar uma olhada nesse carro. Só tá nós aqui. Não, você não vai ver. Daí Será ela que falou, não, mas daí ela queria, falou, mas queria pôr banco de couro? daí ela falou, uma hora você vai embora e eu vou ver. Eu Olha lá. falei, você vai dar o teu horário de ir embora e você vai embora, porque você está trabalhando. Eu sou voluntário, eu vou embora, ela quer apagar a luz. E ela não acreditou. Eu fiquei até apagar a luz. E no outro dia, de novo, 7 horas da manhã, eu estava lá, porque eu queria ter essa certeza que realmente ninguém ia ver o carro. E daí depois combinamos lá para o pessoal filmar, não sei o quê. E a Juliana ficou realmente sabendo só lá. Ela tava grávida, né? Ela estava bem no início da Bem no gravidez. início, é. Aham. Cara, foi uma É, emoção grande, assim, que eu lembro foi. que o momento ali é uma das coisas marcantes, assim, pra gente que tá Sim, do outro lado, né? sim, Eu acabei não sabendo dessa história ali antes, fui saber por você depois lá, acho que até pouco momentos, assim, antes de vocês entregarem o carro ali, sim. e a gente organizando o evento e tal, correria, você acaba nem parando ali um pouco ali. Mas quando eu vi a cena, cara, aquela cena assim, eu falei, caramba, cara, a gente marca as pessoas em alguns Sim. momentos de felicidade e tal, e isso pra gente também é muito feliz, assim. É, e ali, na verdade, assim, o que que motivou a fazer isso? É porque, assim, lá no primeiro evento você vai se recordar, tipo, tinha uma situação lá para clubes, é 2 carros por clube. É, a Ok. gente, a gente tentou fazer, na primeira edição, a gente tentou fazer o maior número de carros de modelos Sim, sim, diferentes. sim, sim. Essa era a ideia. Sim, Porque o espaço ali do Bariguilha é um espaço pequeno sim, para um evento de carro. A gente consegue colocar lá confortavelmente, até por questões de bombeiro, questões assim de segurança de público, sim, a gente só consegue colocar 140 carros lá dentro. Eu poderia fazer a parte lá do estacionamento mais ampla para o pessoal pôr mais carro e tal, mas assim, o grande foco é participar lá dentro, é estar junto lá da Ah, galera. sim, com É a certeza, cereja do bolo, todo com mundo quer estar certeza, ali, com todo certeza. mundo quer estar ali. Tanto que até uma das grandes brigas que a gente tem aí com alguns clubes aí foi a questão de por que que tal carro tá lá dentro e o meu vocês querem pôr aqui fora? Então a gente Não, teve que sim. explicar tudo isso Era também, né. exatamente nesse ponto Mas que eu queria assim, chegar. eu a Entendo perfeitamente. Sim, eu acho que, assim, foi uma situação bem bacana. Na primeira edição a gente fez essa, digamos, limitação, teve alguns modelos que a gente tentou também, por exemplo, mesmo a gente limitando, mas teve alguns exemplares lá que se repetiram. É que o evento a gente abre para o pessoal participar, a sim, gente procura ser democrático, né, sim, e quando a gente recebe as informações lá, pede foto dos carros e tal, essa participação também é gratuita, a gente não cobra, né, sim, então por isso que a gente faz essa seleção. sim. Mas eu queria, falar um pouco ainda do clube, além desse momento que vocês tiveram lá. Vocês fizeram uma participação com a gente agora, foi até um desafio que eu passei para você e vocês assumiram esse Uhum. desafio, lindamente e aconteceu. A gente fez um campeonato de polimento, de detalhamento automotivo. Sim. E eu passei a situação para o Leandro, falei: "Leandro, a gente precisa de 5 carros, da mesma cor. O que que você consegue para gente aí, que durante o evento vai ter 5 equipes polindo esse carro. Vai ser uma coisa diferente, nunca aconteceu". Dentro da Audilocar a gente tem a Autodetalhe, que é uma parte, de estética automotiva voltada para o profissional de estética automotiva, para o detail. Hoje em dia, esse profissional ele tem esse nome, detail.
Então eu passei essa missão para vocês foram lá cumprir a missão e Uhum. cumpriram muito top, ficou muito legal. Sim. Conta pra gente aí o outro lado, o lado de vocês. Como que foi esse bastidor, essa programação, os donos dos carros, Uhum. a galera ali, como que foi tudo isso aí? Não, esse foi bem legal, porque, né, você passou para mim e daí o que que eu procurei fazer? Fiz individualmente, né, o contato, não procuro não fazer muito alvoroço com a Sim, situação, porque você tem que sentir o conforto do associado em participar disso daí. sim, Então eu sim, mais ou muito, menos muito. visualizei aquilo que eu imaginava que seria legal para o clube, porque que nem eu falo para eles lá, sempre está em primeiro lugar. Eu falei: "Você sempre tem que pensar no todo, não é o meu carro, não é a minha situação, né, é o clube. Então se nós sempre vamos pensar no todo". Então daí falei para eles: "Não", fui falando com cada um deles, até um deles inclusive trabalha com detalhamento, né, Sim, um dos imagina, proprietários, é. então eu falei para ele: "Não quero deixar você I numa situação ia constrangedora". ia ter o olho mais aguçado ainda, É. porque trabalha com isso também, É, né. eu também não queria deixar com uma situação complicada com relação à empresa dele, mas ficou bem tranquilo, ele conversou lá com o chefe dele, tudo ok, daí fui conversando com cada um e, nossa, eles acharam o máximo, né, de ter uma possibilidade de um serviço bem completo como foi, a visualização que teve, porque ficava bem no É, acesso do é, evento, é, assim, é. e daí a partir do momento do aceite deles, né, eu falei para eles: "Ó, mesma coisa", tinha alguns que nunca tinham participado de eventos, né, com a gente, assim, então eu falei: "Ó, a gente tem horário, nós vamos chegar no horário. Ah, não vamos chegar depois e dar desculpa, não, nós vamos chegar no horário combinado, os carros vão ficar lá. Ah, mas eu posso levar embora? Não, não, você não pode. Vai ter sempre alguém do clube lá, né, geralmente eu ou mais alguém do clube Sim, lá, vocês né, estavam direto, é. estava direto É, lá. é. Então pode ficar bem tranquilo". Então ele deixou os associados bem à vontade para isso daí, né. E daí, lógico, daí ali lá já do lado o stand com os demais chevetes que estavam lá, né, com a gente. E o pessoal, é um evento bem esperado, né? Que nem aquela hora que eu comentei com você com relação à primeira edição, e né, para chegar até, vamos dizer, nessa situação, foi que todas as vezes, tudo que você passou pra a gente procurou fazer o algo a mais. É, Isso eu e aprendi no meu fizeram, decorrer de clube, e de você fizeram. fazer algo a mais para você daí também ter a contrapartida. O Sim, que infelizmente acontece com muitos clubes e às vezes até muitos donos de carro que não são de clube, mas é individual. O cara, ele quer só receber. é, Ele quer, eu é, quero que o meu carro esteja lá, tá? Mas o é, que você está contribuindo para o teu carro estar lá? Entendeu? Ah, ele lembra do organizador do evento 10, faltando 10 dias para o evento. Então, eu sempre, todos os eventos, não só no seu, mas todos os eventos que eu participo, eu sempre penso assim: eu tenho que pensar na pessoa. sim, Se eu sim, fosse organizador, tanto que é, teve eventos que não é o caso de vocês, que é um evento fechado, coberto, mas já teve situações que a gente foi no evento com chuva, e às vezes o associado fala para mim: "Cara, mas tá chovendo". Eu falei: "Cara, o cara vai fazer o evento, tá pago já o negócio, o cara tem que estar ele lá. já vai É, levar um é. prejuízo". E eu É, falei: "E eu não quero ser um colaborador para esse prejuízo. e Eu quero fazer a minha parte para amenizar a situação do fazer cara". evento em Curitiba é sofrer por isso, porque chove um monte e é Exatamente. complicado, né. Então a gente sempre procurou ter essa parceria com É, relação a isso, que nem naquele primeiro evento, a gente levou a nossa tenda. "Ah, não, mas não pode colocar tenda aqui". Ok, nós não discutimos. na parte interna, Aí o que que a gente fez? A gente viu que os seguranças estavam lá fora no sol. Falei: "Alisson, dá para ó, montar a ficou tenda do mais clube visível aí?". lá do que lá dentro, Exatamente. Podia, é, né, ter é. criado o caso. Não, "Ah, não dá aqui, mas vamos tentar colaborar de alguma maneira". É que, assim, É, até para o pessoal entender, né, também o pessoal às vezes não entende algumas situações. Por que que não é colocado tenda dentro do pavilhão fechado? O pavilhão fechado ali, ele já tem toda uma iluminação, tudo sim. certo e tal. Se a gente colocar muita tenda, fica uma coisa muito escura e às vezes fica uma coisa, a comunicação visual fica uma poluição Ah, visual. sim, sim. Então, assim, a gente põe os estandes, digamos, comerciais, os carros, aquele espaço livre, até para as pessoas visualizarem. As pessoas de longe podem ver a quantidade de carro, podem ver, digamos assim, tal clube está lá, tal segmento está lá, tal Uhum, cultura está lá. Então sim. é até por esse cuidado aí que a gente tem. É uma coisa que para pavilhão fechado tem que ser. Agora, claro que Sim. o local que você vai fazer aberto, tem que levar a É, tenda do é que clube, é é que no né. nosso caso foi assim, como assim, pra gente, assim, a gente tem, assim, não é,
um amor naquela tenda, porque pra gente, né, é Sim, tudo. sim, Mas sim. lógico, a gente entendeu perfeitamente e Pra usou você ter de ideia, uma outra maneira, né? a gente leva a tenda nossa da Wood Locar para participar dos outros eventos, para a gente Sim, divulgar. A gente é sim, parceiro de vários eventos em sim. Curitiba, então a gente leva a nossa tenda também, a mesma situação. É, Em lugar que é aberto, o pessoal, ó, pode pôr tua tenda sim. aqui e tal, fique à vontade. Em lugar que é fechado, o pessoal fala, não, É. aqui não, então vamos pôr mais pro canto, vamos Mas pôr... a gente Isso vai aí fazendo isso daí. E é, até a própria sacada no primeiro evento, 2 carros. Falei, cara, e agora? Num clube que a gente tá com 30, 40 carros. é, Falei, o que que eu vou fazer? Falei, opa, tudo ou de isso, low card, né? Falei, tudo isso cara, é uma questão, o teu evento é muito próximo da realidade que eu tenho no clube. sim, E que é uma coisa que é diferente. Porque geralmente os clubes são direcionados. Então ele ou é só antigos, ou é só customizado, ou é só, né, track day. E o nosso não, a gente abrange tudo. é, Então, naquele primeiro evento, 2 carros, eu falei, eu vou levar um original e um de drift. e um de drift, Então, foi duas coisas bem diferentes é. que foi totalmente a ver com a proposta do evento. E daí nos outros convites que você fez pra gente, né? No shopping, naquela É. vez do Jardim das Américas, A gente fez uma vez no no hotel, eu hotel pedi ali um perto carro, do Corpo de é, Bombeiros. Então, eu sempre procurei, de alguma maneira, pegar algum associado do clube, alguém para, né, a que horário que horas tem que chegar, que horas tem que sair, show, né, para literalmente você constrói essa parceria, sim. E né? falando um pouco até mais aí do clube e dos associados, você explicou pra gente aí um pouco de como era os encontros, a organização de vocês lá atrás. Sim. Hoje, como funciona o clube hoje e na opinião de vocês aí, como que vai ser o futuro aí dos Cheveteiros Curitiba aí? Bom, para uma coisa que foi bem radical que mudou, né, de lá para cá. Os nossos encontros na época eram nos finais de semana, Uhum. né? Numa época era sábado à tarde, depois mudou para domingo à tarde. Qual que foi a primeira coisa que a gente teve que fazer? Mudar para durante a semana. Por quê? Porque daí começou a ter assim, a gente participar de muitos eventos, né? Encontros, eventos. Então a gente trouxe o encontro para as quintas-feiras, né? A partir das 21 horas ali na Kennedy com a Marechal Floriano, né? Todas as quintas, Exceto feriados e feriado, vésperas de feriados. E o tá. mês de janeiro, que é férias. Então, de Uhum. fevereiro até a primeira quinzena de dezembro, se não for feriado ou véspera de feriado, tem encontro. Eu, não pertencendo lá, não tenho Chevette, mas quero ir lá conversar com vocês, trocar uma ideia. Como que eu Tá faço? sempre Vou aberto para lá, todo mundo. encosto meu fusquinha lá do Lá lado, a gente encosto... não tem esse, não, porque não é Chevette, não existe isso. Lá tem assim regras de convivência. Então, se lá é um lugar de encontro, então Sim, é para pôr o carro, justamente para isso, para conversar, para trocar ideia. Não é demonstração de performance, sim, não é som, não sim, é isso, não é sim. essa a proposta. Então, indiferente do carro que a pessoa esteja, beleza, não, eu estou fazendo o Chevette, não está pronto, vou esperar ficar pronto. Não espere, venha. De repente a gente vai poder te auxiliar, né? Com uma indicação de um profissional, de uma autopeças, de alguma coisa. Então a gente está lá aberto para isso. Não tenho pretensão nenhuma de ter Chevette, mas acho legal vocês. A gente já teve situações. Eu tenho associado no clube que nunca teve Chevette, mas que o cara gosta da proposta. Então eles vão e às vezes tem viagem, tem alguma coisa que o dono do carro não pode ir e que são justamente essas pessoas que não estão com o Chevette no momento ou não tem justamente por esse elo de confiança que a gente construiu que leva o carro para Olha evento. que legal, Né? Tive evento em Camboriú, olha que aconteceu legal. essa situação. Lá no mês de abril foi os 50 anos do Chevette. Lá em São Paulo a gente teve situação assim do associado do clube dono do carro estar em Curitiba e disponibilizar, tá aqui, pode levar o meu carro para São Eu Paulo. quero que o carro participe e Exatamente, apoie o clube lá, mas a gente infelizmente não pode ir, tá? exatamente. Olha que Então, legal, cara. mas é um elo porque assim, todo mundo se conheceu lá. Ninguém, tipo assim, era amigo, é parente antes. Não, se conheceu ali numa quinta-feira. Show. Né? Então é um elo que você vai construindo, não é eu falar para o associado, você tem que disponibilizar o seu carro, não. É que não, Eles, com o não, passar do tempo, eles entendem sim. que isso é legal. É que não é. O carro tá ali, mas não é o carro, é as pessoas, né, cara? Exatamente. É as Tanto que pessoas. às vezes tem gente que estranha que vai numa quinta-feira lá e fala: Nossa, tem 20 pessoas e tem 4 Chevette? Como assim? Porque assim, qual que é o primeiro foco nosso? A gente vai na quinta-feira. Sim,
Sim. A gente, pessoa, ou associado, ou amigo, não sei o quê, ele vai, tá de Família, moto, filhos. tá com outro carro, tá com o carro de dia a dia, não importa. A É o gente não momento de é, vocês. a gente, e isso eu dou uma dica para administradores, presidentes, seja como, né, coordenadores, como chamam, Sim, ou sim. quem está à frente do clube, procurem fazer mais isso, não foquem no carro, porque vocês acabam É. perdendo grandes pessoas por causa que Escutem focam no isso, carro. manda o recado na câmera, escutem. Não, mas assim, foi uma coisa que eu percebi muito, assim, nas minhas visitas que eu fiz para alguns clubes, eu percebi que às vezes o carro do cara não era um carro tão legal, mas você via que a pessoa era uma pessoa que iria agregar. O papo e E tudo, ao a mesmo vontade de tempo, estar ao junto. contrário, É. uns carros muito legais, muito bacanas, mas com proprietários O cara não querendo difíceis. participar, achando Então, dificuldade. às vezes eu comento lá no clube com o pessoal assim, seja associado, seja novato, eu falo assim: com o carro, se o carro não tá ok, eu posso ajudar. Sim, Eu posso indicar um latoeiro, eu posso indicar uma oficina mecânica, ok. Agora, o cara pode chegar com o Chevette mais maravilhoso do mundo. Se o cara não tiver esse perfil que a gente tem, não adianta, eu não vou conseguir mudar o cara, sim. entendeu? Então, isso eu fui aprendendo no decorrer do tempo, né? É que se lida ali com um pouco de tudo. É ego, é um pouco ali Isso, das situações do cara meio. Às vezes o cara tá com um problema em casa e ele meio que leva isso também pro clube, e daí vocês é, têm que entender. Então, acho que é, assim, hoje em dia, essa, digamos assim, essa irmandade que vocês criam é algo sim. que vocês estão já mais acostumados assim com o dia a dia, Sim. né? É, tanto que nem, por exemplo, para a pessoa se associar, né? Para a gente fazer um resumo, assim, como que Eu funciona. ia perguntar isso Ela também. tem que É, ir em 4 como encontros. eu Ah, quero participar dos é. cheveteiros. Então, geralmente, hoje em dia, antes a pessoa... Tenho que ter o Chevette já ou não? Eu Não posso, mas vou necessariamente. comprar. Deixa Exatamente. Pode baixar o preço. acontecer, pode acontecer. Embora o Fiuk não tenha ajudado muito nisso, né? Agora que o Fiuk comprou, todo mundo tá falando que o Todo mundo tá Chevette vai falando. valorizar. Ah, tomara, tomara. É legal esse tipo de situação que as pessoas, digamos assim, Sim. personalidades têm carros e os carros Sim, valorizam, né? chama Pega um atenção. William Bonner da vida aí que tem um Gol quadrado, tem Passat. Exato, tem o seu valor, assim, É é legal legal, isso. É agrega, legal. agrega. Ajuda um pouco, É, né? E eu acho que o carro antigo até é, tem uma história, a gente tá vendo, até contar uma história aqui, fugindo um pouco do assunto. Você tá vendo um Chevette aqui. Vou mostrar um Chevette pra galera aqui. Chevette amarelo aqui. Primeiro presente que eu ganhei, fechando meu primeiro contrato da Audi Low Car. Eu fui numa loja aqui em Curitiba, no espaço da iCast, fechar com o Wilton lá. E o Wilton falou: Cara, eu acredito no teu evento e isso aqui é um presente que a gente vai dar para vocês. que legal. E isso eu carrego até hoje. Então, coincidentemente, primeiro episódio nosso do podcast com o Cheveteiros Clube, eu trouxe o Chevette aqui, sempre está na minha casa lá, eu deixo na sala. As minhas sobrinhas brincam com ele às vezes, mas está aqui. Então, isso é um símbolo, né? Sim. Claro, mas é um carinho que eu tenho pelo modelo, pela situação Uhum. e que eu trago aí para todo mundo aí. Vou mais É, além, né? Acabou sendo um sinal da parceria que seria construída, né? sim, Né? exatamente, Né? exatamente. Primeiro contrato que a gente foi lá É, fechar, primeiro espaço, digamos assim, comercial do evento, e ele me deu de presente assim, e daí desses anos inteiros aí, eu nunca comentei isso contigo, né? Daí eu falei, pô, não, lá no podcast eu vou falar com o que Leandro e vou. legal. A ideia é. E eu vou até longe, assim, eu lembro de uma história com a minha família, meu pai, cara, teve um Chevette hatch, né? Isso 86, 87. E a gente passou uma situação na cidade que a gente é criado, nasceu no norte do Paraná, lá em Siqueira Campos, Uhum. e na casa da minha avó, do lado da casa da minha avó, tinha uma rua assim, uma subidona. E meu pai tava com o Chevette lá, e o Chevette tinha algum problema e tal. Cara, na hora que ele foi subir a rua, ferveu o carro. E eu era criança, eu estava no banco de trás, assim. Então eu lembro dessa marca do carro, aquela fumaça, e meu pai sai do carro, minha mãe sai do carro e tal.
Mas era um carro aguerrido, assim, é um carro que levou a gente para vários lugares, a gente viajou muito com esse carro. Nessa época, a gente morava no interior de São Paulo, e daí meu pai tinha esse carro. Então é um carro, assim, que sempre teve memórias afetivas É. boas, né, cara? E isso é legal, É, até lá no teu evento mesmo, lá no Odlow, acontece muito. vocês Isso veem é muito bem isso, né? legal, porque É. assim, A como é um reação das carro, pessoas, né? como ele foi um carro muito popular, né, É. ali entre os anos 70 e 90, então ele era um carro acessível. Então muita gente tem alguma história. A pessoa entra, vê o É, o Chevette meu pai já. teve, a É. minha avó teve, um tio, um vizinho. Assim, a pessoa lembra de alguém. Lógico, nada contra carros clássicos que são, Sim, né? mas é Mas diferente, é uma realidade diferente. até um pouco Então, às vezes as diferente, pessoas né? acham bonito, mas não tem uma história, É, né? é. E o legal quando a gente tá é assim, a gente tinha, ó, não era dessa cor, mas era esse modelo. Aconteceu até numa das edições, não agora na última, na anterior, né? Antes da pandemia. Um dos carros que estava lá com a gente, que já está no clube, já deve ter aquele carro no clube uns 15 anos, mais ou menos. A pessoa tinha sido dona do carro. Caramba, Aham, coincidência. Ó que aham. legal, Então foi bem legal, assim, sabe? Daí até eu ó que legal. falei para eles passarem depois, a hora que o associado chegasse lá para Aham. tirar uma foto, tudo foi uma situação Nossa, bem, imagine a bem cabeça legal, do, assim. do, do ex-dono, né? Foi bem legal, assim, Vai sabe? A longe, né? experiência. É, lembra tudo, E, né? e voltando ali, né, que nem a gente estava falando antes com relação à associação, como que funciona, né? São 4, 5 encontros que a pessoa tem que ir, se ela for Uhum, seguido, 4. uhum, Se ela, não pude ir numa quinta-feira, furar, vira 5. tá. Para quê? Para a pessoa conhecer o clube. Porque às vezes a pessoa entra no Facebook, no Instagram, é uma coisa. Então ela tem que ver como é a realidade. É Uhum. isso que você quer? É assim. Né? É assim que funciona. Então, daí sim, a gente vai fazer um Você cadastro, participou, papapá. 4 encontros, troca ideia lá, cada encontro você vai trocar uma ideia com a pessoa, Exatamente. vai procurar entender Vai ali o procurar que que ela comigo, quer. com os demais associados, exatamente, ver o que ela quer. Daí a gente procura contar dos eventos, Uhum, né? Do teu, das outras situações sim. que a gente tem, com arrancada, com drift, com exposições de antigos, as parcerias que a gente tem com as empresas, né, Show. para restauração, né? Então a gente dá um resumo nesses Uhum. 4, 5 encontros para a pessoa, para ela ver exatamente como é. Olha que Para show. daí a gente fazer o cadastro, né? Você faz um cadastro, a pessoa tendo o carro, você já põe lá na tua planilha lá, modelo, cor, Sim, como tá exatamente. todo, questão de motor, tudo. Qual que é a ideia da pessoa, que tipo de evento ela, né, ela tem interesse de Aham. participar, que também isso também é bem importante para a gente ter, né, quando tem uma situação de convite, que nem, né, tem sua, tem de outros organizadores, a gente já sabe, opa, é fulano, já mais ou menos na minha cabeça eu sei quem eu Você vou já sabe o chamar, perfil. né, já sei o perfil Tal da pessoa pessoa. pode ir com horário, tal pessoa tá com, sei lá, filho recém-nascido, daí complica um pouco Sim, a mais. gente É. procura armar uma logística bem legal, assim, né? Que nem eu estava falando, assim, tem esse elo de confiança, então eu agradeço até os associados do clube por isso, porque chega lá no dia do evento do Odlow, por exemplo, eu tava com 3, 4 associados lá do clube que não estavam com carro lá, mas eles estavam Tá, lá. vamos lá. Sim, Ah, vamos colocar o tapete do clube, vamos sim. cercar, vamos ajudar a arrumar os carros. Show, Legal. show, show. Entendeu? Então tem essa Essa é a situação ideia. também, tipo, Sim, o cara sim, podia: "Não, meu carro não tá aqui, por que sim, que eu vou estar lá?". sim. E não, então tem Os tudo carros aí. são representantes, né? A Vocês gente estão lá procura representando. dar uma mudada, lógico, às vezes um carro para um ano ou outro, carros muito diferenciados, a gente acaba levando de novo, mas geralmente, que nem eu comento com você, eu procuro sempre levar novidades, né, que nem esse ano, levamos 273, sem nada, né, Lindo, totalmente lindo. desmontado, É, né, só a aham. carroceria e outro pronto, para as pessoas verem Sim, né, a como que é, diferença. Isso é muito legal. né. Essas ideias, assim, de, É, de mostrar o processo para as pessoas. é, A gente teve algumas situações ali de próprio expositor mostrar processo de lataria. Puta, isso. isso é animal. É animal, isso é muito Então, bom, muito bom. e levar um pouco de cada coisa. Então, levamos um Chevette jeans, muita Sim, gente conhece só lindo, por revista, lindo o carro, né. lindo o carro. Levamos lá Chamou o Zé atenção. Loquinho, que é É, né, uma referência na sim, arrancada. sim. Outro, Daí levamos um carro de drift. vi Então, tipo muita assim, gente que conhecia o carro do Zé Luquinha e lá. É, esse também é muita outra gente, experiência muita legal, gente. porque daí a maioria conhece, assim,
da internet. Isso. Viu no YouTube. Exatamente. Mas nunca viu o carro. Nunca o carro viu tava ali. Entendeu? Então, A tipo, pessoa é chega diferente. no perto, dá até pra sentir o cheiro do carro. Exatamente, né? Conversar com a gente ali, que nem o Lúcio, tirou foto com muita gente, explicou Show. lá o drift, como é Show. que funciona. É. Tava o Jefferson, que na época era o rei da lista 41, né? Então todo mundo, nossa, o Jefferson, né? Tá aqui o carro dele. Então foi bem, a gente procurou mesclar. Então tinha os Animal. originais, Sim. tinha os de corrida e Não, mandaram muito bem. é o cartão de visita do clube, que nem a gente fala, né? Ali muita gente, e através dali também gerou novos associados, né? Que às vezes a pessoa não tem aquela curiosidade de conhecer o clube, mas ali ela, pô, eu quero Ali fazer ela parte disso. Né? Às vezes ela acha que o clube, nem deve ser tudo aquilo, lá deve ser um negócio chato. Daí quando vê aquela estrutura eu uma montada... vez escutei uma coisa muito curiosa, assim. Meus amigos presidentes e administradores, se já ouviram algo parecido, me contem, porque eu nunca tinha ouvido nada igual. A desculpa pro cara não participar do clube foi que assim, cara, nem a minha mulher manda em mim. Puxa vida. Eu falei, cara, o que tem a ver, cara? Eu não mando em ninguém. Meu Deus do céu. Eu não mando em ninguém. A mentalidade do entendeu? rapaz. E foi uma pessoa que nunca participou. Tem um carro legal, tem um carro bacana, mas assim, saiu com essa pérola assim, que assim, sério. Eu nem continuei, vamos dizer assim, não prolonguei a conversa porque não me cabe, né? Porque daí a pessoa, tipo, não quer, né? Então, mas eu achei bem curiosa, né? Já ouvi muita coisa nessa vida, mas essa foi... Imagino. Pra gente encerrar o nosso bate-papo aí, o bate-papo, a gente fez aí, se deixar que nós vamos longe, e a ideia nossa é fazer algo dinâmico para todo mundo aí tá curtindo o nosso podcast aí. Em breve, eu e o Leandro vamos ter mais histórias aí, mais assuntos aí, a gente tem que já tratar também com a próxima edição da Audilocar, trazer as novidades e tudo. Isso. Eu queria entrar numa questão aí para a gente finalizar a conversa. Esse futuro aí do clubes de carros, dos clubes de carros antigos, o que você vê? Você vê que as crianças aí já estão tendo um pouco dessa ferrugem na veia, já estão meio que querendo curtir isso, ou vocês vão fazer um trabalho ali ainda de base, assim, para incentivar mais as pessoas, pelos eventos que as pessoas vão conhecer mais? Fala pra gente um pouco desse futuro assim, no nosso caso, foi bem legal você perguntar, e até você nem tinha comentado nada com relação a essa pergunta, mas é bem interessante. Por quê? Lá no clube eu sempre comento isso. Porque na geração anterior à minha, né, vamos dizer, os presidentes mais antigos, o que eu percebia? Eu conhecia eles, né, não só o presidente em geral, associados, eu conhecia eles, não conhecia a família. Então, assim, eu sentia que era uma coisa que era uma divisão. O clube era como se fosse uma divisão. Tipo, o clube é uma coisa, a família é outra. Então, daí o que eu via? Eu falei, cara, não vai ter continuidade. Vai chegar num ponto que não vai ter a outra geração, tipo, o filho, o neto da pessoa, porque ela não está inserida no meio. O que vai acontecer? A hora que a pessoa não puder usar o carro mais, ou de repente falecer, acontecer alguma coisa, vai vender e tchau, acabou. Puxa. Então, dentro do clube, o que eu sempre falo pro pessoal? Cara, na medida do possível, leve, né? E eu, particularmente, o meu menino vai com, assim, o primeiro evento, viagem, não tô falando em Curitiba, viagem que a gente fez, eu com a minha esposa e ele tinha 60 dias. Nossa! Tá? O primeiro evento de drift que a gente foi comprar, lógico, que eu falo, não foi nada loucura. Ela ficou num lugar isolado, acusticamente, ele com o protetor auricular, mas ele tinha 3 meses. Então, o que a gente construiu uma rotina para ele, porque teve até um associado do clube, não vou mencionar, é uma pessoa que está com a gente até hoje, mas acabou sendo um exemplo para mim com relação a isso, foi ele, vou esperar ele crescer um pouco mais, Quando ele levou o menino dele a primeira vez, o menino dele acho que já estava com uns 11 anos já. Estranhou. Foi a única vez que ele foi. Porque não fazia parte do mundo dele aqui. Nossa. Agora, no caso, o meu menino e os demais lá associados que têm essa possibilidade de levar, não, para eles, que nem na época da pandemia, o meu menino perguntava, pai, quando que vai ter corrida? E ele agora fez 9 anos. Ele é criança. Então, na época da pandemia, eu tô falando 6 anos, né? 6, 7 anos. Mas por quê? Porque quebrou a rotina dele.
Ele sabia que final de semana tinha alguma coisa. Seja exposição, seja, né, arrancada, drift, eu sempre, né, não é... Vocês sempre tem, né? Sempre estão ativos. sempre tá em tudo. Então, sempre. Por que que eu vejo um futuro promissor? Porque eles estão ali, né? Não só o meu menino, mas os demais. Que nem ali a gente comentou do Jefferson, no caso que a Sim. esposa dele estava grávida. Ele leva ele. Os demais associados do clube sempre, né? Lógico, não é todo evento, né, que consegue, mas procuro levar, porque eu falo, é a gente que vai construir. Não é lá na frente dizer para ele, ó, agora você tem que fazer. Você tem que mostrar aquela história. Esse vale para tudo na vida, né? Pais, mães responsáveis, Sim, para tudo. né, vale para tudo na Sim. vida. Não adianta você falar para fazer, você tem que mostrar como que faz. Então a gente procura levar, mas muito eu percebi isso de fora. Eu vejo assim com pesar, assim, alguns clubes bem legais, de umas pessoas bem legais que eu fizeram não essa que eu não base conheço, e- sabe? Você vê a pessoa fala, daí às vezes até a gente tá conversando alguma coisa, porque o meu filho, o meu neto, fica pensando, mas tá onde? Por que não tá aqui? Que dó, né? Entendeu? Mas é por quê? Porque não foi construído assim. De repente, a gente volta lá naquela história lá do começo. Sim. Será que o foco não foi só o carro? Sim. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Não Aí perdeu você o lembra seu... como você pegou aquele insight, deu aquela atenção e como você entrou nisso. Entendeu? Então, pra mim, sempre é que nem aquele negócio do I que eu falei pra você, né? Tipo, a gente lá pra Águas de Lindóia, né? O evento, meu Deus do céu, a gente, infelizmente, pelos custos, por tudo, a gente nunca conseguiu estar lá. Uhum. Mas o que eu consegui proporcionar pro clube que, assim, eu sinto orgulho disso. Eu uma vez peguei, encarei e falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma excursão. Teve outros clubes na época que hoje em dia fazem excursão, que Sim. na época falaram, você tá Sim. maluco? Você vai fazer uma excursão de ônibus para ir no evento de carro antigo? Eu falei, ué, é melhor do que eu deixar lá 30 pessoas que nunca vão poder ir. Vamos proporcionar dessas pessoas pelo menos estarem lá. Exatamente, é o momento que vocês irem Não vai estar trocando com o ideia. carro? Não, mas vai... porque eu não posso com o carro, não vou? As Não, pessoas, vamos! E a gente encarou de fazer, e depois foi bem legal, que depois a gente começou a ver que outros começaram a Eu já movimentar. recebi alguns convites para ir. Mas junto. assim, a gente foi bem pioneiro nisso, porque assim, todo mundo Show. tinha aquele negócio assim, eu só vou para Águas de Lindóia se for com o meu carro. Tá, mas o tempo vai passar e se você não conseguir, você nunca vai... vai ver por foto? Pode vir a pandemia e mudar o... A gente não esperava isso também, né? Não, Então... tudo serviu. Complicado, Não, é, e ali, que nem eu falo assim, o da pandemia e a pandemia, lógico, Por são tudo isso. situações diferentes, né? Mas assim, a pandemia, e que nem, por exemplo, fazendo um paralelo, o fechamento do autódromo lá de Pinhais. Sim. Pessoas, aproveitem o momento. Exatamente. Porque tem uma hora que não dá, que nem aconteceu na pandemia. Foi complicado? Foi, mas o que a gente poderia ter feito antes, a gente tinha feito. A gente estava sentindo falta daquilo. Agora, quanta gente entrou na pandemia? Putz, eu devia ter ido em tal lugar. Exatamente. Eu devia ter feito tal coisa. E passou. E no autódromo a mesma coisa. Teve gente que foi fazer vigília lá na frente do autódromo. Mas pergunta quantas vezes tinha ido no último ano lá. Quantos eventos tinha ido? Depois que a casa caiu, não adianta. Então, não que assim... eu vou em tudo, mas qual que é a minha organização pessoal, assim, que eu falo? Eu, assim, eu ponho naquela... Eu vou. Se acontecer alguma coisa, né, um problema no trabalho, em casa, eu não vou. Agora, a maioria das pessoas como que faz? Se der, eu vou. E o se der, eu dou de exemplo. Eu consigo, assim, das 40 quinta-feira que tem no ano lá do encontro, eu devo ir em pelo menos 35 das 40. Sim. Mas por causa disso. Se eu começar a partir do princípio, se der, eu vou, das 40, pode ser que eu vá numas 10. Muda muito. Muda muito o conceito, entendeu? Deixa de viver e deixa de vivenciar muita coisa e é complicado. E depois que passou, depois que não dá mais, não adianta. Não adianta chorar pelo leite derramado ali, como dizem. Exatamente. Então tá, Leandro, muito obrigado aí pela conversa nossa, sempre é um papo leve aí, gostoso, e a gente vai longe aí. Sim. Queria agradecer, então, novamente, aí, publicamente a vocês, aos Cheveteiros Curitiba, sempre parceiros da Audi Low Car, parceiros em todas as empreitadas aí que a gente fez aí, eventos no pavilhão do Barigui ou eventos até em outros lugares. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio aí do podcast da Audi Low Car Curitiba. Vocês escutaram aí o Leandro do Clube Cheveteiros. A gente está com essa ideia aí, com esse formato aí para trazer
mais informação para vocês, informação com muita paixão, muito amor aí ao que a gente faz. A Audilocar é o evento de carros mais comentado da cidade e graças a Deus a galera que participa sempre está nessa vibe, sempre curte estar na Audilocar. São 4 dias de evento que a gente vê que o pessoal vai, participa e ama estar lá. Então, assim, eu agradeço a todos. Entra aí na página nossa no YouTube, se inscreve, curte, compartilha as redes sociais nossas aí e participem sempre aí dos eventos. Vão lá trocar uma ideia com o Leandro lá no clube, no encontro do clube dos cheveteiros. Participe aí sempre. Esse universo automotivo ele está aí e a gente tem muito o que contar, muito para conversar. E aqui vai ser um ponto de encontro aí de todo mundo aí. Sim. Até mais, muito obrigado aí, até mais.